O modelo 3D que construímos é um modelo físico com o tamanho real dos elementos renderizado. A análise converte o modelo físico em um modelo analítico, conforme mostrado. O modelo analítico é um modelo de estrutura de linhas centrais. Alternativamente, as lajes também podem ser malhadas e incluídas na análise. Após uma análise bem-sucedida, o modelo analítico deve ser rigorosamente verificado para garantir que o modelo e os resultados estejam corretos. Primeiramente, assegure-se de que o modelo físico foi convertido corretamente em um modelo analítico válido. Após a análise bem-sucedida, vá para a aba de pós-análise e clique em Exibir modelo analítico. Alternativamente, se a caixa de diálogo de análise do edifício estiver fechada, você pode ir à aba de análise e clicar em Modelo analítico. A visualização do modelo analítico será aberta. Um novo menu do modelo analítico aparecerá com várias abas na parte superior. A estrutura de linhas do modelo analítico é mostrada em azul. A linha azul mais escura representa a viga rígida da parede de cisalhamento. Devido à suposição de pilar intermediário, os deslocamentos são automaticamente mostrados como linhas vermelhas. Desative os deslocamentos na aba de resultados para que possamos nos concentrar na estrutura de linhas do modelo analítico. Você pode rotacionar, dar zoom ou mover a visualização como faria em qualquer visualização 3D. No painel direito, todos os casos de carga e combinações de carga estão listados. No painel esquerdo estão os pavimentos, eixos e tipos de elementos. O modelo que você criou é um modelo físico com o tamanho real dos elementos renderizado. O modelo analítico é o que é analisado e resolvido. Portanto, o primeiro passo é verificar se todos os elementos estão conectados, verificando se todas as linhas azuis do modelo de linhas estão conectadas. Se a visualização estiver muito carregada, use as funções de filtro para, por exemplo, filtrar apenas o quarto pavimento, desmarcando todos os pavimentos e marcando apenas o quarto pavimento. Em seguida, dê zoom para verificar a área das vigas primárias e secundárias. Uma vez ampliada a visualização, os nós dos cubos vermelhos podem ser vistos. Verifique se os elementos estão conectados a um nó comum conforme pretendido. Mostre todos os pavimentos e afaste a visualização. Vá para a aba Geral. Clique em Configurações. Aqui você pode ajustar as configurações da visualização analítica, como o tamanho e a cor da fonte. Existem várias abas, como Configurações de nós, Estrutura e Lajes, entre outras. Clique em Cancelar sem alterar nada. Clique no ícone de planta para travar a visualização em planta. Clique novamente para destravar. Clique no ícone de visualização. Um cubo de visualização aparecerá no canto superior direito. Você pode então clicar na face, aresta ou canto do cubo para mudar a direção da visualização. Clique novamente no ícone de visualização para desligá-lo. Você pode salvar essa visualização como um arquivo de imagem ou copiar e colar em outro lugar, como em um documento do Word. O comando de busca permite encontrar um nó, estrutura ou número de laje específico. Digite o número de um nó e clique em Buscar. Uma seta aparecerá apontando para o nó. Clique em Limpar para limpar a busca. O painel de filtro é ativado por padrão. Você pode escondê-lo clicando neste ícone. Ative-o novamente clicando nele. Problemas de conectividade listam automaticamente todas as estruturas com nós sem suporte e as destacam. Quando selecionado, clique na estrutura e aparecerá uma mensagem dizendo que não foram detectados problemas de conectividade. Ok, atualmente estamos visualizando a análise linear. Se a análise de empuxo ou a análise de histórico de tempo for realizada, podemos clicar para mudar o tipo de resultado da análise. Clique na aba Elementos. É aqui que você pode mostrar ou ocultar rótulos de nós, diafragmas rígidos, rótulos de elementos e cargas em vigas. Esses ícones são autoexplicativos. Clique neles para experimentar. Exemplo, ligue e desligue os rótulos dos nós. Clique no ícone de diafragma. Várias opções serão expostas. D11 significa diafragma do pavimento 1, já que há 4 pavimentos, 4 diafragmas podem ser mostrados. Escolha filtrar apenas o quarto pavimento para uma visualização mais clara. Os diafragmas são formados por lajes interconectadas de acordo com a opção padrão Lajes para definir diafragma. A linha cinza mostra a extensão do diafragma unindo os nós que estão restritos pelo diafragma. As linhas convergem para o centro do diafragma, que é também o centro de massa do pavimento. Desative todos os diafragmas escolhendo Desmarcar todos. Clique em Rótulos de estruturas para ativar os rótulos dos elementos, o que é muito útil. Clique nos ícones de cargas em estruturas para mostrar as cargas calculadas ou decompostas nas vigas.
Atualmente, o caso de carga G está selecionado no painel direito. Portanto, as cargas nas estruturas incluirão todas as cargas de lajes, cargas de paredes de tijolos, peso próprio das vigas e outras cargas manuais inseridas. Clique nos rótulos de cargas nas estruturas para ativar os valores. É muito importante verificar as cargas nas estruturas. Use lógica simples comparando os valores das diferentes vigas com base no que foi aplicado. Primeiro, como todas as vigas no telhado estão suportando lajes e as cargas de lajes são calculadas pelo método de linha de quebra ou área tributária, todas as vigas devem ter cargas em forma triangular. Em segundo lugar, como todas as lajes têm espessuras semelhantes, os valores das cargas também devem ser semelhantes. Em seguida, procure por anomalias como mudanças súbitas nos valores. Como você pode ver para esta viga perimetral, há um salto abrupto nas cargas. Isso se deve à laje em balanço parcial suportada por essa viga. Se a laje estiver incluída na análise de edifício malhado, você deve verificar os valores das pressões nas lajes aplicadas. Você deve revisar cada caso de carga em detalhes. Em seguida, escolha o caso de carga que é o caso de carga viva. Da mesma forma, verifique se as cargas aplicadas estão corretas. Para uma visualização menos carregada, vá para a aba Elementos e desative os rótulos dos elementos. QP, 1112, etc. são todos casos de carga de padrão ou arranjo de carga. No total, há 10 casos. Afaste a visualização e clique nesses casos de carga padrão um por um. Como você pode ver, esse padrão de carga está carregando os vãos adjacentes e também vãos alternados. Além disso, isso é realizado na direção 1, bem como na direção 2. Portanto, o padrão de carga é feito rigorosamente para capturar todas as permutações possíveis. Em seguida, escolha o caso de carga NGXM. Este é o caso de carga horizontal nocional ou equivalente. Isso foi definido na caixa de diálogo de carga lateral nas configurações, com base em um percentual da carga morta e ou carga viva. A carga é aplicada ao centro do diafragma para cada pavimento. Há um total de 4 casos de carga horizontal equivalente para carga morta e carga viva e suas respectivas direções X e Y. Filtre para mostrar todos os pavimentos. Verifique esses casos de carga um por um e certifique-se de que foram aplicados corretamente no modelo analítico. Esses valores devem coincidir com os valores encontrados no diálogo de cargas de vento e pavimentos, que serão preenchidos após a análise. Da mesma forma, verifique o caso de carga de vento WX e WY. Como a transferência de carga lateral é feita pelo diafragma rígido, não importa se a carga de vento é mostrada como aplicada no centro do diafragma ou na borda do pavimento. O resultado líquido é o mesmo. De maneira geral, verifique todas as cargas em estruturas e nós para cada caso de carga um por um para garantir que as cargas de entrada foram aplicadas corretamente no modelo analítico, antes mesmo de olhar para os resultados. Como bem sabemos, entrada errada, saída errada. Em outras palavras, lixo entra, lixo sai. Uma vez satisfeito, volte para a aba Elementos. Desligue tanto as cargas nas estruturas quanto os rótulos das cargas nas estruturas. Agora estamos prontos para interrogar os resultados, como deslocamentos e forças nos elementos. Vá para a aba de resultados. Selecione o caso de carga G, clique em Deslocamento. As linhas vermelhas mostram o deslocamento ou a forma deformada da estrutura no caso de carga selecionado. Por padrão, a escala automática está ativada. Você pode desativá-la e digitar sua própria escala se desejar. Clique nos vários valores de deslocamento direcional global. A convenção é mostrada na bússola global no canto inferior esquerdo. X é o deslocamento horizontal global em planta, Y é o deslocamento vertical global em planta, Z é o deslocamento global ao longo da altura do pavimento. R é o valor resultante no espaço 3D. Rx, Ry e Rz são rotações dos nós em radianos. Ative R para mostrar as magnitudes resultantes. Desative os valores de deslocamento para uma visualização menos carregada. O deslocamento máximo e mínimo é mostrado na parte inferior da tela. Clique nesta legenda e uma seta aparecerá para apontar para o nó de deslocamento máximo. Clique em Animação para visualizar a deformação da estrutura. A animação bidirecional exagera o deslocamento em ambas as direções. Tente desativar a animação bidirecional e observe a diferença na animação. Não se esqueça de verificar outros casos de carga. Selecione NGX, verifique e certifique-se de que o deslocamento é razoável e esperado.
Da mesma forma, verifique o deslocamento de Wx e Wy como um resumo, assegure-se de verificar cuidadosamente o deslocamento para cada caso de carga. Deslocamento irracional pode indicar que o modelo está configurado incorretamente. Deslocamento irracional levará a forças irracionais nos elementos, pois o deslocamento é um reflexo direto das forças que um elemento experimenta. Desative a exibição de deslocamentos e clique no caso de carga G. Clique no botão de diagramas. Por padrão, a carga axial N será exibida como esperado. A carga axial das colunas e paredes aumenta conforme descemos os pavimentos. Para uma visualização menos carregada, vamos filtrar para o quarto pavimento e observar os outros diagramas de forças. V2 é a força de cisalhamento principal das vigas e paredes. É o cisalhamento da coluna na direção 1. V3 é a força de cisalhamento secundária das vigas e paredes. É o cisalhamento da coluna na direção 2. MM22 é o momento secundário das vigas e paredes. É o momento da coluna na direção 1. MM33 é o momento principal das vigas e paredes. É o momento da coluna na direção 2. T é a torção de todos os elementos. Os rótulos alternam entre ativar e desativar os valores das forças. Você pode alterar a escala do diagrama desativando a escala automática e digitando a escala desejada. Você pode ligar ou desligar os diagramas em colunas, paredes de cisalhamento, vigas e ligação rígida clicando nos respectivos ícones. Clique na força milímetro 33. Clique em Propriedades, depois clique em qualquer elemento. A aba de propriedade será preenchida com informações úteis sobre as suposições da análise, como as propriedades da seção e as forças analisadas nas extremidades dos elementos. Clique na seta do menu suspenso para expor mais informações. Clique em Propriedades novamente para desativá-la. Devemos continuar a investigar os diagramas de forças para cargas laterais. Escolha NGX nos diagramas. Escolha N para força axial. Ao observar cargas laterais, faz mais sentido ativar todos os pavimentos. Desative e ative novamente a escala automática para redimensionar automaticamente os diagramas. Vamos observar as cargas axiais nas paredes de núcleo. Como você pode ver, as paredes verticais estão em tração e as paredes horizontais estão em compressão. Essas forças fazem sentido, pois a carga lateral NGX está empurrando o edifício na direção global X. Você pode continuar a investigar os outros casos de carga lateral, como WX e WY. De maneira geral, devemos interrogar o diagrama de forças com base no deslocamento e movimento da estrutura ou no comportamento esperado. Então, torna-se muito mais fácil e lógico explicar as forças e detectar quaisquer anomalias. Vá para a aba de contornos. A aba de contornos é relevante apenas se tivermos usado elementos de casca, ou seja, se tivermos usado cascas de elementos finitos para modelar paredes ou se tivermos incluído e malhado a laje na análise do edifício. Como não usamos nenhum desses elementos neste modelo, não haverá resultados de contorno para visualizar. Vá para a aba de modelo sólido. Isso permite que os vários efeitos como tensão axial, tensão de cisalhamento, etc., sejam codificados por cores no modelo físico renderizado com os tamanhos reais dos elementos. Selecione o caso de carga G. Tente explorar alguns dos efeitos. Para sair do modelo analítico, você pode fechar a visualização clicando no ícone de fechar. Alternativamente, se você quiser acessar essa visualização novamente mais tarde, você pode clicar em outra visualização, como a visualização em planta. Clique na visualização em planta. Aqui está um resumo do que verificar em um modelo analítico. É essencial examinar e verificar cuidadosamente o modelo analítico. Primeiro, verifique a estrutura de linhas do modelo analítico. Os elementos estão conectados corretamente? O modelo de análise foi criado de forma precisa com base no que você modelou? Verifique as cargas no modelo para cada caso de carga ativando as cargas nos nós e nas estruturas. Todas as cargas das lajes foram calculadas corretamente nas vigas? As cargas definidas pelo usuário foram aplicadas corretamente aos elementos? Todas as cargas laterais, cargas nocionais e cargas de vento foram aplicadas corretamente? Verifique a forma e magnitude dos deslocamentos no modelo para cada caso de carga. O deslocamento é um reflexo das forças que os elementos experimentam. Deslocamento irracional indica que as forças no modelo estarão incorretas. Verifique as forças nos elementos para cada caso de carga. Verifique se as forças axiais, cisalhamento, momentos e torções são razoáveis. Em caso de dúvida, ative também o deslocamento para melhor visualização.
Não prossiga para o dimensionamento dos elementos até estar totalmente satisfeito de que a análise está correta.